Fala aí, santistas. Ótima segunda-feira para nós, não é mesmo? Menos para os torcedores dos Tricas, hein? Santos ganhou domingo clássico e choveu. Não pouco, choveu muito. Você vê que até Deus falou, pô, tava na hora, hein, Peixão? Vim aqui trazer um pouquinho sobre a coletiva do Vojvoda, falar um pouquinho, né, da visão dele do jogo, do resultado. Então fiquem aí após a vinheta que a gente vai discutir. Segundinha boa, segundinha de mandar todo mundo tomar naquele lugar, principalmente São Paulino. Sinceramente, tá até difícil trabalhar hoje, né? Porque eu acho que o santista tá tão empolgado com o que aconteceu ontem, com a vitória, enfim. Não tem nem como, né? Tanto é que foi só o Peixão ganhar aqui que choveu absurdamente, né? Mas é isso aí, santistas. Logo após a vitória do Santos e uma vitória maiúscula aí sobre o São Paulo no domingo, o Vojvoda foi para uma coletiva onde respondeu alguns questionamentos e, assim como toda coletiva pós-jogo, uma coletiva rápida, né? Então a ideia aqui é fazer também um vídeo rápido, apenas uma atualização aí e o meu ponto de vista sobre a entrevista, sobre a coletiva do Vojvoda. Tá? Bom, santistas, como sempre, Vojvoda uma postura exemplar, né, na coletiva como técnico, é o que eu falo, postura diz muito sobre o profissional, sobre a pessoa, a gente já consegue ver a diferença nisso. Então, uma postura muito calma, muito tranquila, mesmo tendo ganhado, né, mesmo ter sido clássico, manteve uma postura ali neutra o tempo inteiro, respondeu o que foi perguntado. E, basicamente, os jornalistas focaram bastante em falar, né, sobre a boa atuação do Santos, né, nem tanto da vitória, mas mais a boa atuação do Santos, porque era uma coisa tão rara, né, de se ver e que realmente não vinha acontecendo. E é normal até que a mídia queira focar nisso, porque é um Santos completamente diferente do que a gente viu aí, não só nesse ano, mas nos anos anteriores, né? Bom, eles primeiro perguntam, né, parabenizam, lógico, pela vitória, perguntam pro Vojvoda qual que foi a visão dele, né, os pontos positivos, sobre a formação tática que foi escolhida, e ele foi bem objetivo sobre o ponto de vista dele, que foi uma estratégia acertada. Tinha ficado bastante satisfeito com a atuação, principalmente defensiva do Santos ali contra o Atlético Mineiro, e que veio para esse jogo justamente para, novamente, repetir uma atuação defensiva sólida e trazer um meio de campo dinâmico, igual foi no último jogo, né? Um meio de campo bastante competitivo ali, que tivesse bastante compactação, né, marcação, pressão alta, que pudesse também e tivesse qualidade e condições de sair para o jogo. Lógico, os jornalistas perguntam, e ele comenta também sobre a questão da lesão do Vitor Hugo, que é um jogador que vinha jogando aberto pela direita, que inclusive vinha treinando, tinha sentido um pouco um desconforto ali no jogo contra o Atlético, mas vinha treinando normalmente, dizia que estava bem também, mas acaba falando dessas infelicidades que tem no futebol, mas que vinha fazendo uma boa partida, é um jogador importante, mas que depois ele teve, né, que reavaliar quando houve a necessidade da substituição, né? Então os jornalistas até perguntam dessa opção técnica e tática dele de colocar o Zé Rafael aberto pela direita, sendo que o Rafael, até nos últimos clubes que passou, sempre jogou ali mais voltado para o lado esquerdo, e a escolha de colocar o Barreal aberto pela esquerda. Então ele comenta justamente, né, sobre a qualidade do elenco e que é a importância de você ter jogadores preparados, que é o caso do Barreal, que não entrou contra o Atlético, mas estava preparado para entrar nesse jogo, e que ele entende que o perfil do Barreal, ele é um jogador que tem mais eficiência e mais facilidade de jogar pelo lado esquerdo do campo, principalmente defendendo, né? E o Zé, até por fazer essa função, é normal que tenha muita mais facilidade tanto de defender quanto atacar na posição de origem dele, só que no lado direito, né? Então ele fala bem do Barreal também, sobre a atuação que o Barreal fez, fala bem dos jogadores do Santos como um todo, sobre as atuações que foram feitas, tanto individuais quanto como equipe, da importância de alguns jogadores, né, que é o caso do Roleiser, o caso do Guilherme, enfim, ele, né, é questionado também sobre a questão do Crespo ter entrado com o time reserva, né? E a questão também de que, né, aquela frase que clássico não se joga, clássico se ganha, mas que, na verdade, o Santos, além de ganhar, jogou bem.
E ele basicamente, então, reconhece o tamanho do time do São Paulo, e o que eu gostei dele é que ele teve uma postura de, sabe, quando o jornalista quis trazer para uma questão de que o São Paulo estava com o time reserva, e ele não focou muito nisso, ele focou no Santos e falou, amigão, São Paulo tem um ótimo elenco, competitivo, tanto que está disputando Libertadores, disputou os campeonatos, está no Brasileirão, e tem um elenco à altura para repor no Brasileirão, tanto, e ele comenta desses sustos que ele tomou, né, nessa formação tática que ele escolheu, mas que, né, que é a qualidade, que o São Paulo tem qualidade para jogar, e que depois, inclusive, foram entrando os jogadores titulares, né, do São Paulo, e até por isso ele teve que fazer algumas mudanças em específico. Né, então ele foca bastante no Santos e não fica dando muita bola para essa questão, porque eu também acho que não tem que dar, a vitória foi maiúscula e eu sinceramente acho que fosse o time do titular do São Paulo, o Santos sairia da mesma forma com a vitória. Então, enfim, ele foca bastante sobre o Santos Futebol Clube e sobre a apresentação que o Santos fez, independente do time que estava do outro lado, independente se era titular ou se era reserva. Né? Então eu acho que isso é muito importante, isso mostra também a objetividade do treinador, ele está lá para falar sobre o time dele, sobre a partida que nós ganhamos, né? Sobre os 3 pontos, e até em cima disso os jornalistas perguntam também, né? Sobre, olha, ok, primeira vitória, já, né, numa sequência de 3 jogos bons aí, mas qual que é a perspectiva do Santos, né, dentro do vestiário, qual que é o objetivo de vocês? E de novo, eu, cara, gosto muito do Vojvoda, acho ele um cara extremamente objetivo, pé no chão, ele basicamente fala, amigão, nosso objetivo é brigar lá em cima, é subir cada vez mais, o Santos não tem que falar em outra coisa a não ser, né, subir. Agora, a gente também tem que, né, basicamente falta ele falar isso, né, mas a gente tem que ser homem aí para admitir que a nossa situação atual não é a ideal, sim, a gente tá ali numa zona próxima ao rebaixamento, a gente não pode fugir desse fato, mas que o objetivo do Santos, sem dúvida alguma, é brigar para os objetivos maiores, continuar subindo na tabela, né, entendo que ali uma possível sul-americana, então isso mostra muito também, né, da ambição do Vojvoda, né, você vê que não é aquele técnico que fica tangenciando, né, fica... mas espera aí, fica fugindo da questão, né? Não sei bem, vamos ver. Não, ele é objetivo, amigão. Nosso objetivo é continuar melhorando a cada jogo, é continuar subindo na tabela, só que a gente tem a realidade hoje que é essa. Vamos fugir disso? Vamos negligenciar isso? Não. Mas a gente agora, o nosso objetivo é isso aqui e a gente vai batalhar para isso aqui. Então, né, isso me agrada bastante. E aí não podia, né, óbvio, deixar os jornalistas de trazer, né, coisas ruins e talvez que nem fossem necessárias ser comentadas ali, porque a coletiva em tese é para falar do jogo, né, mas vieram falar de Neymar. Falou que é um jogador muito importante, é um jogador que hoje é a imagem do clube, né, e que estava feliz e vinha agregando ali pro dia a dia do clube, do elenco, que um dia antes da lesão estava sorridente, estava animado pro jogo, estava feliz com os treinamentos, não sei o quê. Só que é o que ele fala, é basicamente, né, shit's happen, né, merda acontece, uai, é futebol. E ele já falou até do esforço, eu não concordo muito, eu entendo, mas eu acho que nesse momento do clube, um técnico da envergadura do Vojvoda também não pode ir muito para esse lado, mas também não é nada demais. Então ele fala da questão dele ter feito um esforço, né, o Neymar de jogar na Arena MRV, campo sintético, a quantidade de minutos que jogou, ok, né? Mas o Neymar é um atleta que, com a idade dele, com o nível de treinamento que ele tem, ele não deveria ter problemas musculares com a frequência que ele vem tendo, então... Mas dá para entender também ali o lado do Vojvoda, acho que ele também não quer ficar polemizando em cima disso. E aí, acabam perguntando do Vitor Hugo, que ele também vai pela mesma linha, né? O Vitor Hugo sentiu um pouco ali, né, na arena, não sei o quê, mas durante a semana ficou bem, foi pro jogo bem, mas infelizmente acabou acontecendo essa lesão. Mas destacou a importância tanto do Neymar, tanto do Vitor Hugo, tanto da importância do elenco. E aí ele bate bastante nessa tecla do elenco também quando os jornalistas justamente falam dessa questão do Santos, além de ter vencido, ter convencido, né, a forma que se impôs em campo, a forma que respeitou o esquema tático, que jogou compactado, entrosado, pressionando o São Paulo. É aí que ele fala, né, a importância de conhecer o elenco, de treinar e de reconhecer, e eu acho isso muito legal dele, né, que ele falou que o futebol hoje moderno
você precisa tanto defender quanto atacar. E isso parece óbvio, né? Mas tem alguns pardais aí que passou, que eu acho que não precisa nem citar o nome, que não fazia nenhum nem outro, e também quando falava sobre isso ficava defendendo. Não, porque tem que tudo começar pela defesa, porque a defesa não sei o quê, ou não, porque o ataque não... E não, um time bom, um time eficiente é justamente um time que tem esse equilíbrio tático e técnico tanto na sua defesa quanto na sua transição para o ataque. Então ele bate nessa tecla, isso é muito legal, né, ver essa postura dele, que no momento que tiver que defender, vamos defender e vamos defender muito bem, como foi inclusive no jogo contra o São Paulo, que ele até fala da necessidade de ter voltado para a linha de 4 ali do meio de campo, então 4-4-2, que no primeiro momento ele não queria substituir ali o Guilherme, perguntou pro Guilherme se ele aguentaria manter aquele ritmo até o final, o Guilherme falou, pô, mais uns 5-10 minutos, e aí a primeira opção dele do Tiquinho, para trazer vigor físico, justamente para esse momento que o Santos precisava cadenciar o resultado, segurar, né, e segurar o time do São Paulo, que tinha melhorado, com peças titulares que entraram, e eles precisavam buscar a vitória, ele até comenta isso, né, que era natural que isso acontecesse. Aí ele fala do susto que ele tomou com o Roleiser, né? Ele falou, pô, eu fiquei chateado que, pô, isso poderia ter me avisado antes de acontecer, mas que ele não estava prevendo fazer a substituição do Roleiser ali, não pelo menos naquele momento, mas aconteceu a cãibra, aí ele teve que optar por uma outra substituição, que é o caso do Taciano. Eu acho que eu vou falar esse nome aqui, o pessoal já fica maluco, né? Mas o que eu gosto dele é que ele é muito diretão. Ele basicamente faltou falar, olha, eu não coloquei o Tassiano porque ele é bom, porque ele não é, tecnicamente, né? Mas ele falou, eu coloquei porque eu precisava de jogadores com vigor físico, fortes fisicamente, que entregavam fisicamente. E foi isso que ele fez, e inclusive foi importante para o time do Santos. Porque tanto o Tassiano quanto o Tiquinho, tirando que o Tassiano não acertou um passe, não acertou absolutamente nada que ele tentou, mas pelo menos realmente trouxe vigor físico, tanto ele quanto o Tiquinho, para brigar ali próximo do meio de campo, ajudar na marcação, disputar bolas aéreas ali, manter a bola um pouco mais no ataque. Então realmente foi uma opção ali para aquele momento do jogo, né? Então não necessariamente quer dizer que ele tem o Tassiano como xodó, que gosta do futebol do Tassiano, mas ele explica aí de forma muito objetiva, direta e sincera o porquê das escolhas que ele fez, né? E de novo a importância do elenco, né? Você ter jogadores ali fortes fisicamente para ajudar a marcar, ajudar, né, compactar o time, a segurar resultado, você ter jogadores com características mais individuais, mais, né, um jogador mais habilidoso, um jogador com uma finalização um pouco melhor, um jogador que tem mais personalidade. Então esse mix, então ele bate bastante nessa tecla. E a importância de ter um elenco, de ter jogadores com personalidade e com qualidade para ajudar o time. É lógico que isso não é a grande maioria do elenco, mas sim, eu entendo que o Santos tem essa capacidade hoje, né, de ter pelo menos ali uma ou duas opções sobrando ali na maioria das posições do campo para fazer essas alterações de acordo com o andamento de cada jogo. Então é isso, então é legal ele ver ele também, sabe, reconhecendo o valor do elenco, reconhecendo a reação dos jogadores e o apoio da torcida. Ele agradece bastante a torcida, o apoio, mas de novo ele faz um link com a entrega dos jogadores, com a vontade deles de vencer. Isso é maravilhoso, gente, é isso que tem que ser. Tem que ser uma via de mão dupla. A gente tem que apoiar aqui, mas do outro lado a gente tem que receber de volta entrega, raça, boas atuações. E é aí que está o equilíbrio da coisa. Então ele reconhece isso também, agradece a entrega dos jogadores, agradece a entrega da torcida, o apoio, que ele, mesmo na beirada ali do campo, ele conseguiu sentir essa energia do torcedor, né? Esse apoio do torcedor, e que ele entende que foi muito importante para os jogadores e para o esquema tático também, para a forma que o Vojvoda quis jogar, que era pressão alta, sabe, um meio de campo extremamente intenso e manter a posse de bola. Eu gosto que ele fala bastante da questão do quanto ele gosta de ter a posse de bola, mas de uma posse de bola inteligente. Olha a diferença de outros pardais que passaram aí, sabe, que falavam de posse de bola e só ficava tocando para trás, tocando para o lado. É o que ele fala, mas não adianta nada eu ter a posse de bola e não resultar em nada. Eu gosto sim de ter a posse de bola, mas para criar jogadas, para quebrar as linhas de marcação do time adversário, para fazer jogadas ensaiadas, triangulações, é aí que tá o negócio. E a gente viu isso que é o mais importante, não tá só no papel, na ladainha, nós vimos isso em campo. Então, e ele falou, e o momento que tiver que defender, a gente vai defender e tem que estar o melhor preparado possível para defender o melhor possível e criar jogadas de transição, criar contra-ataques, e no momento de atacar,
tá postado bem suficientemente para sair jogando, para tentar não perder a bola, chegar no último terço ali, fazer a finalização e também quando perder a bola, tá preparado para receber o contra-ataque. E isso é uma coisa legal que ele fala também, que inclusive eu comentei, que eu achei que ele ia segurar um pouco mais os laterais para segurar essas vindas dos alas do São Paulo. Então eu fiquei preocupado, mas que eu entendi ele assumir esse risco. E foi muito legal que ele falou isso justamente. Ele falou, pode acontecer ali da gente tomar uma, duas bolas ali nas costas, né? Lá eles, né? De ultrapassais e tudo mais, mas que é um risco calculado, que eles estão se propondo a passar por isso. Que foi ali uma ou duas vezes que o Santos conseguiu contingenciar isso. E é verdade. Você vê, foi ali 1, 2, 3 sustos de São Paulo, mas o resto só deu Santos. Então, sim, gente, uma entrevista, foi uma coletiva extremamente sensata, para mim, fechou com chave de ouro essa boa partida, essa animação que a gente teve, né, ali no domingo com essa atuação que nós vimos, e depois vem o nosso técnico com essa postura de técnico, de quem sabe o que está fazendo, sem levantar ânimo, sem nada de muito otimismo, extremamente pé no chão, e fala sobre os pontos positivos, mas que tem coisas a melhorar, quais são os objetivos do clube. Então, eu acho que já está se desenhando, sabe, santistas, e enfim, eu quero ouvir isso de vocês também, mas pelo menos para mim, PH, está se desenhando uma coisa que fazia anos que a gente não via. O nível de futebol que o Santos vem apresentando nos últimos jogos, o nível de entrega, um elenco que parece que está muito junto, muito integrado, sabe, extremamente comprometido com o clube e de dar a volta por cima, e um técnico que, além de bom técnico, realmente parece que é um paizão, é um cara que tem essa questão de vestiário, e já mostrou isso em outros clubes, mas muito importante ele estar fazendo isso no Santos também, que ele tem o vestiário na mão, e esse é a principal chave de sucesso para qualquer técnico. Nós já vimos técnicos nem tão bons taticamente, tecnicamente ali, né, na teoria, mas que tinham um vestiário tão na mão que conseguia fazer o time jogar. Né, que conseguia fazer boas atuações, ganhar jogos, ganhar campeonatos. Então, se o Vojvoda realmente se concretizar como esse técnico bom na teoria e bom de vestiário, e ter realmente o time dele na mão, o elenco na mão, tem tudo realmente para o Santos fazer um bom final de 2025 e a gente sonhar com coisas grandes aí para 2026 para frente. Mas é isso, santistas, trouxe aqui um pouco de tudo que foi conversado na coletiva, um pouquinho das minhas opiniões aí, e gostaria de ouvir vocês também, deixem nos comentários aí o que vocês acharam da coletiva, o que vocês acharam do jogo. Queria pedir também para que vocês já deixem o like de vocês aí, que se vocês também puderem hypar o vídeo, nos ajudam bastante. Quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Tá? O Chambre vai deixar aí para vocês também as redes sociais do canal, minha e do Edu. Beleza? É isso aí, santistas. Boa semana para nós e agora uma semana feliz, né? Tamo junto, até a próxima.